Boa noite. Boa noite. O Ibope divulga a primeira pesquisa para presidente. Bolsonaro aparece com 59% e Haddad com 41% dos votos válidos. Faltam 13 dias para a escolha do novo ocupante do Palácio do Planalto. Bolsonaro faz campanha no Batalhão de Operações Especiais da PM do Rio. O encontro durou 2 horas, com almoço e discurso sobre o apoio dos policiais. Haddad afirma que o medo dificulta a formação de uma frente democrática. Hoje, em nova tática, ele quebrou a rotina de visitar Lula na prisão às segundas-feiras. Candidatos a governador de São Paulo reforçam o discurso na área da segurança. Dória insiste em ligar seu nome a Bolsonaro. E França vai à comemoração no quartel da Rota. Polícia Federal indicia Abílio Diniz por estelionato e organização criminosa. A investigação aponta fraudes em exames sobre bactérias em carnes para exportação. A Justiça da Suíça revela novos detalhes sobre contas de ex-diretor da Dersa. Movimentações de Paulo Vieira de Souza coincidem com o período dele no governo Serra. O Jornal da Gazeta está no ar. Acaba de ser divulgada, agora há pouquinho, a primeira pesquisa Ibope para a sucessão à presidência da República. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, aparece com 59% e Fernando Haddad, do PT, com 41% dos votos válidos. Mais detalhes dessa pesquisa Ibope daqui a pouco, ainda nesta edição do Jornal da Gazeta. Fernando Haddad, do PT, diz que o medo impede uma frente democrática em torno da sua candidatura. Foi a primeira segunda-feira após o início da campanha que Haddad não visitou Lula, que está preso em Curitiba. A mudança na rotina teria sido um pedido do ex-presidente, que quer que o candidato se concentre na disputa. A agenda da manhã foi de entrevistas. Fernando Haddad falou para as rádios Metrópole da Bahia e Bandeirantes e Capital aqui de São Paulo. E confirmou que gostaria de ter o filósofo e professor Mário Sérgio Cortella no Ministério da Educação, caso vença a eleição. Eu sou amigo do Cortella há muito tempo. Cortella acompanhou meu trabalho como ministro da Educação e há muito tempo eu liguei para o Cortella e falei, se eu puder opinar sobre o próximo governo, não era candidato a nada, e eu falei, eu acho, Cortella, que você tem que pensar em ocupar o Ministério da Educação. Isso é um quadro que tem o respeito de todas as forças do país, as forças vivas do país. Disse também que conversou com Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF e relator do processo do mensalão petista, de quem espera uma manifestação pública. O PT segue nas tentativas de conseguir apoio mais explícito de Ciro Gomes e do PDT através do presidente do partido, Carlos Lupe. Em uma coletiva de imprensa neste hotel na Zona Sul de São Paulo, voltou a citar os riscos à democracia no caso da eleição de Jair Bolsonaro do PSL. Disse que segue na tentativa de transformar a candidatura petista em uma frente democrática e atribuiu a demora e as dificuldades de formar essa frente ao medo. Há muita violência. As pessoas estão com medo de se manifestar. Os poucos que se manifestam sofrem constrangimento imediato. A onda de invasão de Facebook, Instagram das pessoas, xingando, ofendendo, ameaçando, é muito grande. Agora, nós vamos trabalhar. Eu sou uma modéstia à parte, eu sou uma pessoa que não tem medo de enfrentar situações adversas. No dia do professor, destacou ainda que, caso eleito, irá deixar mais claro na Lei de Diretrizes e Bases a proibição da educação à distância para o ensino fundamental, fazendo mais uma vez críticas às propostas de Bolsonaro. Toda a filosofia do meu adversário é tirar o Estado das suas obrigações básicas na saúde, na educação e na segurança, que é a única maneira de manter a PEC do teto de gastos. Não é um Estado mínimo que ele está propondo, é um Estado ausente. É uma coisa extremamente grave que deveria ser mais bem discutida pela sociedade de uma maneira geral. Jair Bolsonaro fez campanha no Rio. Ele se encontrou com integrantes do BOP, a tropa da Polícia Fluminense, e afirmou que, se eleito, vai levar o padrão da polícia a Brasília. Jair Bolsonaro visitou no fim da manhã a sede do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar no Rio. Um vídeo com imagens apenas do fim do encontro com os policiais foi divulgado pela assessoria do candidato.
A imprensa não pôde acompanhar a visita e, na saída, Bolsonaro também não quis falar com os jornalistas. Ele almoçou no quartel com integrantes da tropa. Ao se despedir, disse que o partido dele, o PSL, conquistou a segunda maior bancada na Câmara, com 52 deputados eleitos, sem tempo de televisão, sem dinheiro do fundo partidário, mas com o apoio de eleitores militares. E garantiu que eles vão estar especialmente representados no Planalto, caso seja eleito. Assim sendo, encerrando, muito obrigado a todos vocês. Mais do que tudo, pela confiança por parte de muitos. Pode ter certeza, em chegando, teremos um dos nossos lá em Brasília. Caveira! Caveira! Estou dando continuidade para o programa, quem vai mandar no Brasil serão os capitães. No Twitter, em referência ao Dia dos Professores, disse que a inversão de valores dificulta o trabalho deles em sala de aula e faz com que sejam vítimas de agressão, desrespeito e humilhações. Numa outra publicação, voltou a dizer que é contra o que chamou de ideologia de gênero e doutrinação nas escolas. Também postou uma entrevista à TV Record. Ele rebateu a crítica de que não tem propostas, dizendo que vai ter uma equipe para administrar o Brasil, com nomes já anunciados e outros que, segundo ele, estão no forno. E citou o astronauta Marcos Pontes, que assumiria a ciência e tecnologia. Logicamente, na minha cabeça, não vai ter proposta. Está tudo dependendo das pessoas, porque o governo tem que trabalhar em equipe. A equipe nós temos o parlamento, que pode ter boas ideias. Basicamente, vem por parte desses futuros ministros. E quando perguntado, reafirmou o compromisso com a democracia. O Brasil não tem mais clima para qualquer aventureiro. Eu tenho um bom relacionamento com a grande maioria dos parlamentares, me dou muito bem nas Forças Armadas, que também nem se fala em qualquer aventura nesse sentido, e o mundo também não aceitaria uma proposta nesse sentido, à la Chaves e Maduro. Então, todos podem ficar absolutamente tranquilos no tocante a isso, porque, digo mais, né? Não é que o parlamento seja obrigado a acolher as minhas propostas, mas tem que, no mínimo, analisar com muita cautela. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O turno final da sucessão presidencial entra na sua segunda semana. E tudo o que o Estado-Maior do PT conseguiu levar à mesa foi a proposta de formação de um polo de forças democráticas contra Jair Bolsonaro. Acotoveladas pelo petismo nos últimos 14 anos, as forças democráticas ainda não se animaram a responder ao chamamento por uma união em torno de Fernando Haddad. Ciro Gomes foi para o estrangeiro. Marina Silva recolheu-se. Fernando Henrique Cardoso diz que há uma porta entre ele e Haddad, mas esclareceu que ela não se abrirá sem que o PT ajoelhe no milho para expiar os seus pecados. Haddad sonha com o apoio de personalidades como Joaquim Barbosa. O cenário é francamente favorável a Bolsonaro. A democracia brasileira falhou tanto nos últimos anos que a expressão polo democrático perdeu força. Na cabeça de muitos eleitores, polo é um lugar frio, ideal para que Bolsonaro implemente a sua tática de congelar a campanha, ausentando-se de debates. Forças democráticas viraram um outro nome para corrupção, desemprego, violência e serviços públicos precários. Contra esse pano de fundo, Bolsonaro pode chegar ao Planalto jogando parado no segundo turno. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o deputado federal Major Olímpio, eleito senador por São Paulo pelo PSL. Em evento de campanha pela manhã, Márcio França, do PSB, disse que esta semana deve receber apoio de dissidentes do PSDB que estão descontentes com o tucano João Dória. Márcio França esteve no batalhão da Rota da Polícia Militar de São Paulo e participou das comemorações dos 48 anos da instituição. Ele acompanhou a entrega de medalhas aos PMs e civis que foram homenageados e a saída das viaturas no tradicional comboio na troca de turno na sede do batalhão, que fica na Luz, região central de São Paulo. Na cerimônia estavam políticos da chamada Bancada da Bala, como é conhecida a Frente Parlamentar da Segurança Pública no Congresso.
Entre eles, o candidato ao Senado mais votado do país e eleito por São Paulo, Major Olímpio, do PSL, que já declarou apoio ao candidato do PSB. Durante a campanha à reeleição, França vem mostrando a aproximação às forças de segurança pública do Estado, que começou com a escolha da sua vice, a coronel Eliane Nicolucci, do PR. Na coletiva à imprensa, disse que o salário dos policiais não é o mais importante, e sim o reconhecimento e prestígio da profissão. Boa parte da Polícia Militar, ou a grande maioria, reconhece o esforço que eu fiz nesses meses de prestigiar a tropa. A gente não tinha condição de mexer em salário, mas o salário não é o mais importante. Você veja que muitas vezes nós fizemos ações em relação a eles que deram a eles prestígio, que deram orgulho. Porque o policial, ele tem essa vocação. Márcio França disse também que espera para esta semana o apoio de dissidentes do PSDB para enfraquecer a candidatura do seu adversário no segundo turno, o tucano João Dória. Seriam prefeitos e parlamentares aliados ao ex-governador Geraldo Alckmin, que na semana passada, durante uma reunião do partido, chegou a chamar Dória de traidor. Quem conhece o Alckmin sabe que para ele falar isso em público é alguma coisa que magoou muito a ele, não é? Que não se faz com as pessoas. Já me reuni com vários deles. E vocês vão ver que durante a semana vários vão anunciar esse... Não é nem um rompimento, é uma escolha de vida. Como eu disse, antes da pessoa escolher o partido, ela escolhe a verdade ou a mentira. E quem escolhe a verdade não vai ficar com o João Dória. E o PDT anunciou apoio a Márcio França ao governo paulista. A sigla teve como candidato no estado o ex-prefeito de Suzano, Marcelo Cândido, na disputa do primeiro turno. O candidato do PSDB, João Dória, reafirmou hoje o apoio ao candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Ele deu entrevista a uma rádio e depois caminhou com eleitores em Santana de Parnaíba. O candidato começou o dia de campanha dando entrevista para a rádio Jovem Pan. João Dória falou por cerca de 1h30. Entre as propostas, o tucano disse que pretende aumentar o salário dos professores de São Paulo, equipar escolas e modernizar o ensino, aumentando a quantidade de tablets nas salas de aula. Dória reiterou seu apoio a Jair Bolsonaro, do PSL. Disse que o PSDB deveria seguir essa linha de pensamento ao invés de deixar a decisão para as lideranças regionais. Disse, no entanto, que espera que o capitão da reserva do Exército reveja algumas de suas posições, mas não especificou quais. Quando questionado sobre a proposta de Bolsonaro para liberar armas à população, Dória evitou ser taxativo, mas enfatizou a importância da atuação da polícia. Bandido que tiver a coragem de reagir para a Polícia Militar vai atirar para imobilizar. Não vai para matar, para imobilizar, mas se continuar a reagir, vai atirar para colocar no cemitério. Sobre a corrida estadual, Dória repetiu que o adversário Márcio França é um petista disfarçado e que o atual governador tem usado o cargo para levar vantagem na disputa. Depois do almoço, o candidato veio até aqui o município de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Dória disse que, se for eleito, pretende mudar as tarifas de pedágio das rodovias estaduais para criar, segundo ele, um sistema proporcional de pagamento. Na medida em que forem concluídos aqueles contratos de concessão das rodovias, as renovações desses contratos serão feitas com tarifas mais baixas de pedágio. Além disso, vamos introduzir 2 sistemas de pedágio, de tarifas de pedágio. A tarifa ponto a ponto, onde você só paga pelo trecho que você percorrer. E a tarifa flexível, que já existe na Espanha, nos Estados Unidos, no Canadá e outros países, onde você, a partir de um determinado horário, vamos, por exemplo, a partir das 21 horas, você tem tarifas reduzidas. O candidato também fez corpo a corpo com os eleitores e se encontrou com lideranças de seu partido na região. A Polícia Federal indiciou o empresário Abílio Diniz por estelionato, organização criminosa e falsidade ideológica na Operação Trapaça, um desdobramento da Operação Carne Fraca. Outros 42 investigados também foram indiciados. A trapaça, desdobramento da Operação Carne Fraca, foi deflagrada em março deste ano e tinha como alvo um esquema de fraudes descoberto na empresa BRF, gigante do setor de carnes e processados. A investigação foi conduzida pela Polícia Federal em Curitiba, no Paraná, e resultou no inquérito policial de 405 páginas.
De acordo com o documento, pessoas da diretoria do corpo técnico do grupo empresarial BRF praticavam ações articuladas com o fim de burlar a fiscalização federal sobre o seu processo industrial. O inquérito cita os nomes de Pedro de Andrade Faria, que era diretor-presidente global da BRF, Abílio dos Santos Diniz, então presidente do conselho da BRF, e José Carlos Reis de Magalhães Neto, sócio da BRF. De acordo com o documento, o grupo agia de forma organizada e mantinha comunicação permanente, objetivando iludir as auditorias. As investigações destacam participação ativa dos três em caso envolvendo a detecção de resíduo tóxico em carne de frango pelas autoridades chinesas. O delegado cita no relatório uma conversa ocorrida num grupo de WhatsApp que foi criado em dezembro de 2014 e do qual os 3 executivos faziam parte. As conversas indicam que tanto Abílio Diniz quanto Pedro de Andrade Faria e José Carlos Reis de Magalhães Neto tinham conhecimento sobre a detecção de substâncias nocivas à saúde humana em produtos da BRF. Abílio Diniz e Pedro Faria tinham poder para orientar os funcionários a tomar medidas técnicas e eficazes para identificar as causas da contaminação e regularizar o processo industrial. Porém, eles se limitaram a lamentar o vazamento das informações. Em mensagem de 10 de setembro de 2015, Pedro Faria escreve que, infelizmente, alguém do Ministério vazou a informação. Em resposta, Abílio Diniz afirma que está atento e acessível e que é importante saber como e por que a informação vazou. O executivo Pedro de Andrade Faria se manifestou por meio de seu advogado, Aloísio Medeiros. Ele disse que jamais houve qualquer determinação da diretoria do grupo BRF para acobertar eventuais problemas relativos ao processo produtivo da companhia. Ao contrário, a empresa não poupou esforços e recursos para dotar as suas unidades dos mais modernos sistemas de controle sanitário de seus produtos. Abílio Diniz e José Carlos Reis de Magalhães Neto ainda não se manifestaram. 3 ex-prefeitos de São Carlos, no interior de São Paulo, se tornam réus na Lava Jato. Se tornaram réus por improbidade administrativa Oswaldo Barba e Nilton Lima Neto, ambos do PT, e Paulo Roberto Altomani, do PSDB. Segundo o Ministério Público Federal, os 3 políticos são acusados de receber doações ilegais da Odebrecht na campanha eleitoral de 2012. Ao todo, a empreiteira teria doado para os ex-prefeitos R$500 mil, 350 mil para Oswaldo Barba, que concorria à reeleição e teria contado com a intermediação do ex-deputado federal Nilton Lima. E o tucano Paulo Altomani, vencedor da eleição de 2012, teria recebido R$150 mil da construtora. Os 3 foram denunciados com base em delações de executivos da Odebrecht. De acordo com os delatores, a empreiteira deixou claro que, em troca das doações, esperava uma contrapartida de quem vencesse as eleições. O objetivo era que a prefeitura fizesse uma licitação para serviços de água e esgoto em São Carlos, visando a concessão ao Odebrecht Ambiental. Os ex-prefeitos negam as acusações. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Carlos, vereador filho de Bolsonaro, reproduziu um tweet postado por Olavo de Carvalho, escritor que vive nos Estados Unidos e acusou Haddad de ser a favor do incesto. Carvalho apagou seu post, mas Carlos manteve a mentira. Nesta segunda, em artigo na Folha, Caetano Veloso disse sobre esse post de Carvalho, aspas, o texto sugere, caso Bolsonaro se eleja, que seus opositores sejam não apenas derrotados, mas totalmente destruídos enquanto grupos, organizações e até indivíduos. Fecha aspas. A violência do presente anunciada para o futuro é debate sendo travado Brasil afora. Não apenas, as principais mídias do mundo opinam duramente sobre o que avança no Brasil. Domingo, no Globo, o renomado escritor José Eduardo Agualusa opinou: Agualusa é angolano. Agualusa publicou no texto Receita para uma Guerra Civil, referência inicial à Guerra Civil de Angola, guerra de 27 anos com, estima-se, 500 mil de mortos. Agualusa descreve a receita da Guerra Civil angolana, iniciada com, aspas, criação de uma cultura de exclusão e, prossegue Agualusa, amigos de toda uma vida zangam-se. Famílias separam-se, mães proíbem filhos de conversar sobre política à hora das refeições. Continua Agualusa.
Líderes messiânicos com discurso de ódio, exibindo armas de fogo, exploram velhos rancores partidários e fraturas sociais. Logo, surgem os primeiros assassinatos e atentados com motivação política. Fecha aspas. Ex-morador, conhecedor do Brasil e da Guerra Civil na sua Angola, Agualusa opina: é possível identificar no momento que se vive hoje no Brasil alguns dos ingredientes necessários para o desastre. Lembremos, no Brasil, mais de 1,5 milhão de pessoas foram assassinadas nos últimos 35 anos, basicamente pobres matando pobres, sejam civis, policiais ou milícias. Numa má licença sociológica, mortos da nossa guerra civil não declarada. Boa noite. Em delação premiada, o advogado Tacla Duran foi apontado por um ex-executivo da empresa como principal operador de propinas da empreiteira Mendes Júnior. A delação de Rogério Cunha de Oliveira, ex-vice-presidente da Mendes Júnior, foi homologada em 28 de setembro pelo juiz Sérgio Moro, dentro da Operação Lava Jato. A colaboração se refere ao depoimento sobre como o advogado foragido na Espanha, Rodrigo Tacla Júnior, teria se tornado o principal articulador de propinas da empreiteira. Também foram entregues à Força Tarefa contratos firmados com o escritório de Tacla Júnior. De acordo com Cunha, os documentos fictícios eram feitos por um funcionário sob ordem do diretor Ângelo Mendes. O processo envolve esquema de desvios da Petrobras. O delator e ex-executivo da Mendes Júnior foi acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa e condenado em segunda instância a 25 anos de cadeia. Segundo os termos do acordo firmado, Rogério Cunha de Oliveira vai cumprir 1 ano e 6 meses de prisão em regime fechado e pagar uma multa de mais de 4 milhões de reais. Outros 2 dirigentes da empreiteira também foram condenados. O advogado Rodrigo Tacla Duran disse que seu escritório está em situação regular junto à Receita Federal e que não consta das fiscalizações feitas pela Secretaria qualquer relato de saques de dinheiro que possa justificar esse tipo de acusação. Equipe médica do senador Assir Gurgax, do PDT, impede a transferência do parlamentar que está internado no Paraná. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, ele deve cumprir pena em Brasília. Policiais federais tentaram transferir o senador Assir Gurgax, do PDT do Hospital São Lucas, em Cascavel, no Paraná, para Brasília, para o cumprimento da pena de 4 anos e 6 meses de prisão, conforme determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ele foi condenado por crimes contra o sistema financeiro, em favorecimento de uma empresa de transporte da família. Na quarta-feira, Gurgax chegou a se entregar à justiça, em Cascavel, antes de passar mal e ter que ser internado. Conforme atestado médico, o senador teve uma crise de labirintite e transtorno de ansiedade generalizada. Os médicos que o acompanham dizem que ele ainda não tem condições de ser removido do local. A defesa de Assir Gurgax afirma que o quadro de saúde dele se agravou para uma depressão grave e que a determinação do Supremo para que ele cumpra a pena imediatamente viola os direitos humanos. Pela terceira vez, a ação penal do chamado quadrilhão do MDB vai mudar de mãos na Justiça Federal do Distrito Federal. A última movimentação foi decidida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que determinou a volta do caso da 10ª para a 12ª Vara da Justiça. Ao fatiar o chamado quadrilhão do MDB, após a Câmara travar a análise da denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, o STF encaminhou o caso para a primeira instância processar os demais acusados. Fachin, porém, entendeu que não há prevenção, sendo livre a distribuição. Hoje é celebrado o Dia do Professor aqui no Brasil. Nossos repórteres foram conhecer o trabalho de profissionais da educação que se dedicam a dar aulas para crianças com diferentes tipos de deficiência. Mais cor, mais giz, mais música. Nós somos o amor, não fale, não lembre, não chore, meu bem. Não faça silêncio, porque estamos sim em aula. Quase todos aqui têm alguma deficiência intelectual. E participar desse curso de artes é um convite ao desenvolvimento. Assim mesmo, trabalho sério, fantasiado de bagunça.
trazendo a pintura, trazendo a arte plástica, trazendo essa arte total, a música, a dança, eu consigo trazer um aprendizado diferente para ele. Fora do ensino regular, o segredo é ativar potenciais e estimular a socialização. Eles podem ter 10 ou 50 anos de idade, terem síndrome de Down ou qualquer outra deficiência intelectual, mas reconhecimento não falta. E a sua professora, o que você acha dela, da Márcia? Ela é legal, agitada, agitada e um lado brincalhona também. A escolha pela carreira de professor não costuma estar ligada ao dinheiro ou à fama que se possa ter. A história desses profissionais normalmente vem com muita vontade de mudar vidas, de propósito, em especial com alunos que estão fora do padrão. De passo em passo, o caminho desses alunos vai ficando mais firme. A aula divertida incentiva a interação, os movimentos, a coordenação motora. O conteúdo é o mesmo. O que a gente pode considerar como diferente é a nossa interpretação do que eles apresentam. Eles esperam muito que a gente ensine, mas a gente aprende muito. Alunos com deficiência intelectual podem ter outro ritmo de aprendizagem, mas foi o poder da transformação de uma sala de aula como essa que fez a Raquel deixar a arquitetura e mudar de profissão. Tudo pela certeza de que ensinar faz sentido ao coração. Esse caminho de oferecer as oportunidades, né, de poder sair a um passeio, atividades internas, sempre lúdicas, com muita alegria, porque esse é o objetivo da vida, né? É ser feliz. E agora vamos ao comentário com o Josival Peixoto. Nossa saudação aos mestres. Hoje é dia do professor, essa figura saudosa que passou pela nossa vida como uma nuvem mensageira. Meu professor do ginásio nos fazia decorar o poema Vitória na Vida. Pobre de ti se pensa ser vencido, tua derrota é caso decidido. A força que te impele para a frente é a decisão firmada em sua mente. No cursinho, Tolosa tinha uma didática fenomenal para ensinar os mistérios da língua. Ele perguntava, para é preposição? E a classe respondia, sim. Então ele ensinava, não. Uma palavra não é preposição, adjetivo ou pronome por ela mesma. Só é preposição se houver um substantivo colado nela. E dava, querem ver um exemplo? Escrevia na lousa, vim para ficar. E daí? São dois verbos, vir e ficar. Logo não é preposição. O que é? É uma conjunção final, vim a fim de ficar. Na faculdade, Miguel Reale expunha sua teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma. Goffredo, filósofo, nos ensinava que a beleza e a verdade são irmãs. E dizia, só é belo o que é verdadeiro. Nisso, acrescentava, a aranha é bela, porque realiza a verdade do ser aranha. E o professor Buzaide, sempre aplaudido, agradecendo os aplausos nas aulas de processo, prelecionava, nunca parem de estudar. Somos todos um eterno aprendiz. Professor é apenas o aluno que chegou antes. Boa noite, família brasileira. Fontes da Arábia Saudita já admitem o assassinato do jornalista exilado nos Estados Unidos dentro do consulado saudita durante um interrogatório. Segundo a rede CNN, autoridades sauditas ainda trabalham num depoimento oficial, mas afirmam que o jornalista Jamal Khashoggi foi morto num interrogatório que terminou mal, dentro do consulado da Arábia Saudita em Istambul. O governo turco enviou hoje uma missão ao consulado saudita para buscar provas e esclarecimentos sobre as últimas horas do jornalista, um duro crítico da ditadura saudita. Khashoggi, que escrevia para o jornal americano The Washington Post, desapareceu dentro do consulado dia 2 de outubro, quando foi buscar papéis para se casar, e nunca mais foi visto. O presidente Trump, aliado do governo saudita, disse que Khashoggi foi vítima de assassinos desonestos. O secretário de Estado Mike Pompeo está voando neste momento para a Arábia Saudita.
O Tribunal Superior Eleitoral vai reforçar as ações de combate às fake news, as notícias falsas disseminadas pela internet. O objetivo é que os técnicos ajudem a Polícia Federal a identificar com mais rapidez informações falsas e permitam também que o tribunal as desmintam publicamente. O foco será nas fake news que têm potencial de atingir a eleição, como as que falam de fraudes nas urnas eletrônicas. A presidente do TSE, Rosa Weber, convocou uma reunião para amanhã com os coordenadores de campanha de Haddad e Bolsonaro para tentar formalizar um pacto. A Justiça da Suíça confirmou a existência de contas em nome do ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, Paulo Preto, e disse que as movimentações bancárias dele no país coincidem com supostos desvios de dinheiro aqui no Brasil. Apontado como operador de propinas para campanhas do PSDB no estado de São Paulo, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, trava uma batalha jurídica nos tribunais da Suíça para impedir que os extratos bancários envolvendo o nome dele sejam remetidos ao Brasil. Os recursos da defesa do ex-diretor da Dersa estão em fase final na Suprema Corte Suíça, mas o Tribunal Penal Federal Suíço já declarou oficialmente ao Ministério Público Brasileiro que Paulo Preto movimentou cerca de 113 milhões de reais em bancos no país. A conta foi aberta em 2007 e encerrada em 2017, após o início das investigações da Lava Jato. O dinheiro, segundo o tribunal, foi transferido para um banco em Nassau, na Bahamas, no ano passado. A confirmação das informações deve ajudar o Ministério Público no Brasil a acelerar as acusações contra Paulo Preto, até que a batalha jurídica na Suíça termine e os extratos sejam oficialmente remetidos ao Brasil. O Jornal da Gazeta recebe o deputado federal Major Olímpio, eleito senador pelo estado de São Paulo. Major Olímpio, que recebeu 9.039.717 votos. 17 votos. Para o Senado. Major Olímpio já foi deputado estadual por 2 legislaturas, é deputado federal e presidente do Diretório Estadual do PSL em São Paulo. Parabéns por sua eleição, por essa tão significativa votação. E eu quero começar por aí. O senhor esperava tudo isso? Olha, Maria Lídia, nem no melhor dos sonhos eu imaginava poder chegar a 9 milhões de votos. A minha campanha, nós tínhamos 7 segundos de televisão. Eu, sem usar o recurso de fundo eleitoral, porque debati, votei contra, sempre disse que era contra, como eu e Jair Bolsonaro não usamos. E fica para uma eleição majoritária extremamente difícil. Eu me socorria muito com as redes sociais, fazendo eventos o tempo todo. Então, eu conversava com o eleitor o tempo todo. Às vezes eu começava às 6 horas da manhã no metrô, lá no Capão Redondo, depois ia para o Jardim Ângela, depois vinha para o Largo 13, fazendo lives com a caixinha de som que eu uso, sempre usei para manifestações, e alcançando muita gente nessas lives. Agora, mas para esses mais de 9 milhões de votos, o que alavancou a sua candidatura? Porque nas pesquisas, mesmo quando o entrevistei na última vez aqui no Jornal da Gazeta, o senhor estava lá em 4º lugar. Suplicy estava muito confortável em 1º lugar, um tempão, quase a véspera da eleição. E deu no que deu, para sua sorte, inclusive, né? 2 senadores por São Paulo, em 1º lugar, Major Olímpio, depois Mara Gabrilli. Foi, assim, o anseio do eleitor pela questão da segurança pública, considerando a sua carreira. O senhor é o major da PM, a sua atuação na segurança pública também, ou foi o fator Bolsonaro? Em primeiro lugar, o fator Bolsonaro. Logicamente, o fato de ser o representante do Jair Bolsonaro aqui no estado de São Paulo, de fazer toda a mobilização de campanha, o fator Bolsonaro acabou me alavancando muito. E a questão da segurança pública, porque quando você pergunta hoje qual é o pior tipo de prestação de serviço público, as pesquisas sempre mostram que é na área da saúde. Mas quando você pergunta às pessoas, o que mais te dá medo no nosso país? Não é o desemprego, a despeito de termos quase 14 milhões de desempregados, é a insegurança.
E o fato da minha bandeira principal estar focada na segurança, a minha história de vida, isso acabou sendo um complemento. Então, no momento em que foi chegando a definição de voto, com toda a dificuldade de dizer que eu existia ao eleitor. Eu repito, eu tinha 7 segundos no horário eleitoral e uma inserção de 30 segundos a cada 4 dias, quando os meus adversários, por exemplo, Suplicy, Amara, o Covas, eles tinham 11 inserções por dia. Então, realmente foi um grande desafio. Eu tinha a convicção de chegar numa das vagas. Eu não imaginei jamais que poderia alcançar 9 milhões de pessoas. Então... Agora, deputado, o senhor, senador eleito por São Paulo, e essa questão da segurança que sempre priorizou no seu trabalho, na sua vida, etc. O seu estilo, o seu perfil é igual ou semelhante ao de Jair Bolsonaro, na base do resolve-se o controle da violência, o combate à criminalidade, é na bala, bandido bom é bandido morto, porque o senhor é suave no falar, o senhor tem um sorriso, o senhor está sorrindo para mim, olhando para mim, o senhor parece assim, muito gentil. O senhor é truculento, como o Bolsonaro parece na campanha que ele faz? É uma visão que vocês têm, alguns têm em relação ao Jair Bolsonaro. Não, ele que mostra. Não, mas eu estou falando do que ele mostra. Ele é um sujeito absolutamente tranquilo, cordato, gentil. Quando nós falamos num combate intransigente aos criminosos, à corrupção, aí nós somos incisivos em relação ao nosso compromisso. Quando eu me formei na Academia do Barro Branco da Polícia Militar, eu fiz um juramento. Bolsonaro, quando se formou na Academia da Agulhas Negras, do Exército Brasileiro, fez um juramento, que é o mesmo, de até morrer, se preciso for, em defesa da sociedade. Nós não somos kamikazes, mas nós somos obstinados na defesa do cidadão, né, intransigentes em relação a isso. Conheci na vida policial a violência que cada vez mais assola o cidadão. Não tem esse bandido bonzinho, esse mimimi que acabou se fazendo, né? Olha, ele só deu uma matadinha, ele só deu uma estupradinha, ele é um coitadinho. Esse coitadismo em relação ao crime que nós não temos na nossa manifestação e que nós não teremos complacência com os criminosos, mas nós nos pautamos pela lei. Nós vamos até o limite da lei, não vamos exorbitar. Não tem essa conversa de além da lei, só na bala, mas quem atira na polícia para matar tem que tomar tiro para morrer. Quem vai para o enfrentamento com as forças policiais, com fuzis, com bazucas hoje, com explosivos, sabe, não pode ter a polícia ou as Forças Armadas recebendo com flores na mão, porque não existe isso na vida. Talvez o Bolsonaro, o Major Olímpio, admitam essa realidade. Só isso, não existe nenhum viés de truculência nas ações do Jair Bolsonaro ou nas minhas. E o cidadão, que nós temos como cidadão de bem, que são 98% da população brasileira, nós temos 2% de escória que estão com armas, estão violando as pessoas. Esses precisam se preocupar. Bom, eu queria ouvi-lo e vi que o senhor se identifica, assim, no estilo também com o candidato do seu partido, Jair Bolsonaro. Agora, eu quero uma outra questão que é sobre a sua eleição para o Senado. Eu estou vendo que Renan Calheiros conseguiu se reeleger, o que até foi um espanto, porque tantos como ele não conseguiram, lideranças mais antigas, etc. Então, ele teve a força do filho dele lá em Alagoas e tal, com 621 mil votos. O senhor se elegeu com mais de 9 milhões. Renan Calheiros já está se credenciando e articulando para assumir a presidência do Senado. Eu quero saber se Major Olímpio, com essa votação, vai colocar água no chope do Renan Calheiros e se credenciar à presidência do Senado. Olha, em primeiro lugar, eu lamento a decisão do povo alagoano, sinceramente. Num segundo momento, até o dia 28, eu estou 100% focado na minha obrigação em relação ao Estado de São Paulo com o desempenho do Jair Bolsonaro. Eu não tive nenhuma reunião, nenhuma articulação
com o partido ou com outros partidos sobre qual vai ser a postura do PSL, que elegeu 4 senadores, e o MDB, que acabou elegendo 11. Mas nós vamos, depois do dia 28... Mas o volume de votos não fala alto? Ele fala... O seu volume de votos. Eu me sinto preparado para qualquer função. E o senhor quer? Gostaria de ser presidente do Senado? Claro, se eu me coloquei para o Senado, para ser um representante de São Paulo, do estado que puxa 40% da economia nacional, que tem 33 milhões de eleitores, eu me preparei a vida toda para isso. E eu me sinto preparado para qualquer função dentro do Senado. Okay. Agora, isso vai dentro de uma articulação que vai ser feita a partir da eleição do Bolsonaro, junto com o que vai acontecer na Câmara, para nós sabermos o que vai acontecer no Senado. Bom, agora na sucessão presidencial, hoje saiu, o Jornal da Gazeta já divulgou os números da pesquisa Ibope, que mostra que Jair Bolsonaro continua à frente, 59%, e Fernando Haddad com 41%, uma diferença de 18% dos votos válidos. Nós estamos falando dos votos válidos e havendo essa diferença de 18 pontos aí. Bom, eu quero saber, e Jair Bolsonaro, em transmissão nas redes sociais, ele diz que está muito seguro da vitória nesse segundo turno. Bolsonaro está cantando vitória antes da hora. Isso pode ser temerário? Não, ele tá seguro porque confia muito na gente e confia no trabalho que foi realizado. Mas nós não descansamos um segundo. Desde a segunda-feira que eu retomei toda a mobilização. Hoje fiz uma reunião com a bancada de deputados estaduais e federais eleitos, pedindo todo o empenho, toda a mobilização. Nós não vamos descansar um segundo. O general Clausewitz, que era o senhor da guerra, ele dizia: quando você tiver o seu inimigo subjugado, não fica com dó dele, não. Acaba com ele, porque senão ele vai curar as feridas, vai se recompor e virá muito forte para derrotá-lo. O PT é um câncer que precisa ser eliminado no país. É a nossa mobilização, o nosso momento para não ter de volta aqueles momentos tristes da quadrilha Lula de volta para o poder federal. A minha última pergunta, nosso tempo terminando, aliás, até já terminou, eu fui avisada aqui, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta, até porque eu acho que os seus 9 milhões, mais de 9 milhões de eleitores querem saber. Se o senhor for convidado para algum ministério, se Bolsonaro for eleito presidente, o senhor deixa o Senado com o seu suplente Alexandre Luiz Giordano, que ninguém conhece e que não teve um voto sequer? Não, eu já disse aqui quando fui sabatinado por você que eu estava me candidatando ao Senado e não a ministro. Então, o Bolsonaro sabe, eu ajudei, continuo ajudando na formulação do programa de segurança, mas quem será o ministro será alguém capacitado que ele vai colocar. O senhor fica lá os 8 anos? Os 8 anos eu não sei. Porque eu espero ter saúde para ficar os 8 anos. Eu nunca escondi de ninguém o meu desejo, se tiver a condição, de ser governador de São Paulo. Daqui a 4 ou daqui a 8 anos, a população vai definir isso. Mas o Major Olímpio não vai se afastar para nenhum cargo. O meu papel vai ser, como eu disse aqui na sabatina, a trincheira do Bolsonaro dentro do Senado. Muito obrigada, muito boa sorte. Muito obrigado. Boa noite. Gamberini. De brincadeira a modelo de negócio, o autorama ainda é considerado um hobby para muita gente, especialmente os mais saudosos. Mesmo na era dos videogames, a criançada também vê graça na corrida de carros em miniatura que existe há quase um século. O que os olhos não veem, o ouvido sente. Os carros básicos, eles trabalham na faixa de 50 km por hora, mas essa velocidade pode superar facilmente numa reta de 14 metros aí, os 170 por hora. A onda dos autoramas parece estar voltando em São Paulo. A Parolo Automodelismo, no Itaim Bibi, foi a pioneira neste ramo no Brasil. Foi fundada em 1978 pelo Paulo. Era o período de sucesso do brinquedo Autorama da Estrela, febre dos anos 80 que deixou de ser fabricado.
já foi o lazer preferido do Márcio, que hoje traz os filhos de 9 e 6 anos para brincar. Você tira a criança do videogame, do celular, do iPad, é brincadeira, é hora de ser criança, né? Liguei, eu nem sabia ainda que ainda estava funcionando, fiquei feliz demais. O que vocês estão achando aqui? O que ele está achando? Bem legal. A corrida custa R$ 30,00, 20 minutos. A pista mede 47 metros e o curioso é que cada carrinho leva apenas 1,3 segundos para dar uma volta completa. E além da rapidez, eles têm outra particularidade, que é o preço. Cada um varia de 500 até R$4.000. A diferença varia de acordo com o motorzinho. Tecnologia que é empregada para a fabricação desses motores, né? Esse motor é um motor de 32 ímãs, entendeu? Ele tem 16 ímãs de cada lado, micropartículas. Então esses motores atingem rotações de 270.000 RPMs. Neste outro estabelecimento, o Monza Automodelismo em Moema, o preço é parecido, R$ 40,00, 20 minutos. Foi fundado pelo Antônio em 1981, quando o público era bem diferente. Naquela época, 90% eram as crianças, hoje são os adultos. São as crianças daquela época que viraram os adultos. Na pista, para até 8 carrinhos, rolam até campeonatos. E aí, a coisa fica séria. Hoje são mais populares. Hoje mesmo, meu filho está disputando um campeonato mundial na Finlândia. E depois do feriadão, São Paulo começou a semana com temperaturas mais amenas e muita chuva, né? Parece que a chuva vai continuar. Tudo indica que o tempo vai seguir assim instável ao longo de toda a semana. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão pra gente. O destaque para os próximos dias vai ser a persistência da frente fria, que além de provocar chuvas entre o leste catarinense e boa parte do sudeste, agora contribui para a formação de instabilidades também no sul e oeste da Bahia, Tocantins, Maranhão e o estado do Piauí. O tempo só fica firme mesmo nessas áreas claras, o que inclui o Rio Grande do Sul, Rondônia e o estado de Sergipe. Vamos ver como ficam as temperaturas em algumas capitais? Olha só, em BH faz até 27 graus com chuvas a qualquer hora amanhã. Em Vitória, a máxima não passa dos 26 e o tempo fica bem fechado, assim como em Floripa. Por lá o dia fica mais friozinho, com temperaturas entre 17 e 23 graus, bem diferente da capital sergipana, Aracaju, onde o sol brilha forte e o calorão à tarde fica na casa dos 30 graus amanhã. Para São Paulo, o sol predomina pelo interior e chove só a partir da tarde. Já aqui na capital e em toda a faixa leste, o predomínio é de nuvens, a temperatura continua amena e chove a qualquer hora. Ocorrem apenas rápidas aberturas de sol. Enquanto a máxima vai aos 33 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba e aos 34 em Votuporanga, não passa dos 24 graus em Santos, no litoral, e em São José dos Campos. Para a capital paulista, esperamos temperaturas amenas nessa terça-feira, mas depois esquenta, viu? Nessa madrugada, teremos mínima de 16 e máxima amanhã à tarde de 24 graus, com chuvas a qualquer hora. Aí na quarta, a máxima vai aos 28, com pancadas mais a partir da tarde. E na quinta, chega a fazer até 30 graus por aqui de máxima, com aquelas típicas chuvas potencializadas pelo calor entre a tarde e a noite. O mercado financeiro elevou a estimativa de inflação para este ano e também para 2019. Os economistas entrevistados pelo Boletim Focus do Banco Central esperam que o IPCA de 2018 chegue a 4,43%. Para o ano que vem, a projeção é de 4,21%. Quanto ao PIB, os analistas mantiveram o mesmo número da pesquisa anterior. Para 2018, esperam um crescimento de 1,34% e para 2019 de 2,5%. Vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo.
O mercado travou em 2,5% a projeção para a expansão da economia em 2019, porque aguarda sinais mais concretos. Se cobra uma maior responsabilidade fiscal, que passa pela reforma da Previdência e a redução da máquina pública, mas não se sabe que tipo de proposta será apresentada. Há divergências entre os integrantes da equipe de Bolsonaro e Haddad tem indicado medidas diferentes do programa que o partido apresentou. Os dois também prometem revisões do sistema tributário, que podem ajudar a alavancar investimentos, mas sem muita clareza. Ainda tem as concessões, privatizações, retomada de obras paradas, combate ao desemprego, e eu estou falando só da economia. Tem as outras áreas. Diagnósticos dos problemas não faltam. O que falta é a receita que será prescrita e o quanto poderá produzir de resultados efetivos. O mercado tem se animado por um posicionamento mais ideológico, pelas indicações do que pode esperar, mas sabe das dificuldades para a economia entrar nos eixos. Até política, por maior que seja o apoio ao próximo presidente e a capacidade de articulação que tenha, a renovação do Congresso foi maior que se esperava. A renovação é positiva, revelou uma preocupação maior do eleitorado em tirar de cena a velha política. Só que leva para a Câmara e o Senado um pessoal que não sabe bem como é o mecanismo, não o de corrupção, do velho toma lá da cá, mas de funcionamento mesmo, como a formação de comissões, apresentação e tramitação de projetos e até escolha de lideranças. Muita coisa que os candidatos estão falando agora pode exigir emendas constitucionais, que enfrentam maior resistência, precisam de aprovação de 3/5 das duas casas, mesmo que o novo governo conte com a tradicional fase de lua de mel e os novos congressistas queiram trabalhar, atrasos podem ocorrer. Por isso, seria importante que, passado o segundo turno, houvesse um entendimento com a atual equipe para adiantar algumas iniciativas. Por esses fatores é que 2019 continua incerto. Boa noite. Daqui a pouco, mais detalhes dos últimos números do Ibope para a corrida presidencial. Até já! Nesta segunda, vamos curtir juntos o jazz com sotaque francês. Jean-Méric Ferrejean. Estou te esperando. O Serviço de Referência de Mama da Prefeitura de São Paulo oferece atendimento no diagnóstico precoce e no tratamento do câncer de mama. São 12 unidades em diversas regiões da cidade. Seu direito de saber é nosso dever. Márcio França foi prefeito de São Vicente. Aprovado pela população, foi reeleito com 93% dos votos. Sempre leal aos seus compromissos. Cumpriu todo o seu mandato. Foi deputado, um dos mais votados do Brasil. Vice-governador, ajudou a fazer 18 novas ETECs e FATECs. Agora, vai fazer as mudanças que São Paulo precisa. Sou Márcio França, o novo governador de São Paulo. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper. Um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Quero ser o presidente de todos os brasileiros para garantir nossa democracia e os direitos do povo. Basta de ódio, violência e notícias falsas. Queremos paz para trabalhar e crescer. Nosso lema é um livro numa mão e uma carteira de trabalho na outra. Queremos a união dos brasileiros por uma pátria mãe gentil, que cuide de todos os seus filhos e não deixe ninguém para trás, garantindo educação e oportunidades. Vamos juntos, todos pelo Brasil. Essa noite promete fortes emoções. O que você quer falar pro seu avô? Sempre passa um filme na cabeça, né? Eu tive meu pai, meu tio, que me ensinaram muitas coisas e hoje eu tô dando a oportunidade para que eles possam ser felizes. Meu sonho era ser jogador de futebol e hoje eu tô tendo a oportunidade de viver esse momento. É uma honra poder te entregar esse prêmio de melhor treinador do Brasil. Que legal, esse garoto realmente é muito fera. Agradeço a todos, sem eles eu não estaria aqui essa noite. Você continua sendo esse cara maravilhoso, esse jogador maravilhoso. Agradeço a Gazeta por esse
lindo troféu de todo o coração. E a primeira pesquisa Ibope do segundo turno mostra uma diferença de 18 pontos percentuais entre Bolsonaro, do PSL, e Haddad, do PT. Jair Bolsonaro, do PSL, tem 59% dos votos válidos e Fernando Haddad, do PT, 41%. Se levar em conta o eleitorado total, Bolsonaro lidera com 52%, Haddad com 37%. 9% dispostos a anular ou votar em branco e 2% que não souberam responder. A pesquisa traz ainda que a rejeição de Haddad é de 47% e de Bolsonaro 35%. A margem de erro do Ibope é de 2 pontos. Foram entrevistados 2.506 eleitores em 176 municípios. O levantamento foi realizado no sábado e no domingo. A Justiça de Goiás determinou hoje o bloqueio de bens do ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, e também do ex-secretário de governo do estado, João Furtado de Mendonça Neto. Eles são investigados por improbidade administrativa por terem decretado o aumento de 25% nos gastos com diárias e transporte para o Executivo Estadual de Goiás em 2017, na época que estavam no governo goiano. No total, mais de 7,5 milhões de reais dos 2 acusados foram bloqueados pela Justiça Federal. A rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro não foi boa para o Corinthians nem para o São Paulo. Os dois voltaram a perder. Melhor para o Santos e para o Palmeiras, que subiram na tabela. O time do Felipão abriu 3 pontos de vantagem na liderança da competição. Veja os gols. No sábado, Santos e Corinthians fizeram o clássico paulista da rodada e Gabigol garantiu a vitória do time da Vila por 1-0. O resultado deixou o Santos na 7ª posição do campeonato. O Corinthians caiu para a 11ª, a apenas 3 pontos da zona de rebaixamento. Jogando com o Inter em Porto Alegre, o São Paulo abriu o placar logo aos 2 minutos de jogo com Lisieiro. Mas Leandro Damião acabou com a festa tricolor e no primeiro tempo deixou tudo igual, 1-1. No começo do segundo, o próprio Leandro Damião virou o marcador. No finzinho, aos 49, Nico Lopes cobrou pênalti e fechou a conta, 3-1 para o Inter. No Pacaembu, o Palmeiras venceu o Grêmio com grande atuação do atacante Daverson. Ele marcou um gol em cada tempo e garantiu o triunfo do líder do Brasileirão por 2-0. O time de Felipão tem agora 59 pontos, 3 a mais que o vice-líder, o Internacional. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Nesta terça, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade, tire suas dúvidas sobre catarata.